Provavelmente, o nome Marcos Williams Herbas Camacho não significa muito para você, não é? Por não ser tão conhecido, não. Mas, se eu usar seu pseudônimo, sem dúvida, você, pelo menos, já deve ter ouvido falar. Marcola. É um dos maiores criminosos que o Brasil já conheceu e que foi capturado e preso pela última vez em 1999. Olá, tudo bom? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje vou falar um pouco sobre Marcola e sobre os planos de fuga que ele elaborou nos presídios pelos quais passou e ainda se encontra preso. Marcola nasceu em Osasco, São Paulo, no ano de 1968. Ele perdeu a mãe muito cedo, ainda aos 9 anos, quando ela foi vítima de afogamento. Sobre o pai, Marcola diz que o homem cujo nome consta na certidão de nascimento, um boliviano, morreu sem nunca tê-lo conhecido. Órfão, iniciou sua carreira criminosa também aos 9, realizando pequenos furtos no centro da capital paulista. Foi naquela época que surgiu seu apelido, por ele ser um dos usuários de cola que perambulavam pela Praça da Sé. Marcos Camacho foi preso pela primeira vez em 31 de janeiro de 1986, 6 dias após completar 18 anos, acusado de roubo a uma empresa de segurança privada. Esta foi a primeira de uma série de prisões e fugas que dariam início à história de um dos maiores chefes do crime organizado na história do país. A ficha de Marcola é de dar inveja à maioria dos criminosos do Brasil e também de países vizinhos, como o Paraguai, a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela, onde atua o maior grupo criminoso do país, o Primeiro Comando da Capital, ou PCC, do qual Marcola é considerado líder desde 2002. O PCC surgiu em agosto de 1993, no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, conhecido como Piranhão, e desde então vem sendo financiado pelo tráfico de drogas, assaltos a bancos, roubos de cargas e também sequestros. O grupo foi fundado por 8 presidiários, supostamente com a intenção de combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e também vingar a morte dos 111 presos em 2 de outubro de 1992, no episódio conhecido como Massacre do Carandiru. O grupo, no entanto, tinha outros objetivos muito mais amplos. O tráfico de cocaína, um dos mais rentáveis do mundo, é um deles. Em 2001, Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, então líder do PCC, mostrou sua ambição e poder de força dentro da organização, coordenando apenas pelo celular rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas, que resultaram na morte de 16 outros presos. Sombra, que também era chamado de pai, foi espancado até a morte no Piranhão, 5 meses depois, por 5 membros da facção, numa luta interna pelo comando-geral do PCC. Com isso, quem assumiu a liderança do grupo foi Geleião e Cezinha, que mesmo encarcerados no antigo complexo penitenciário de Bangu, fizeram aliança com outro grupo carioca, o Comando Vermelho, e ainda coordenaram atentados violentos contra prédios públicos. Devido ao radicalismo imposto por eles, acabaram sendo depostos de seus cargos no grupo, época em que Marcola assumiu a liderança, mesmo de dentro da penitenciária. Geleião e Cezinha foram jurados de morte sob a alegação de terem feito denúncias à polícia. Com isso, criaram o terceiro comando da capital, o TCC, mas Cezinha acabou sendo assassinado no presídio de Avaré, São Paulo. Com o PCC, Marcola teve a oportunidade de ampliar não só sua área de atuação, como também sua ficha criminal. Ele acredita que a violência
é um instinto natural do homem e, por isso, o autocontrole é necessário para manter o convívio entre os presidiários, assim como na busca de resultados e objetivos almejados pessoalmente e da organização a qual pertencem. No mesmo ano que Marcola assumiu a liderança do grupo, em 2002, foi planejado um atentado terrorista com bombas à Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. O plano só não foi adiante por causa da prisão de Petronília Felício, então esposa de Geleião. Isso fez com que o grupo desistisse da ideia. Esse plano, aliás, já havia sido descoberto pela Polícia Civil de São Paulo, que estava vigiando os passos dos envolvidos. Em 2003, o grupo foi acusado de ter assassinado o ex-juiz corregedor Antônio José Machado Dias, da Vara de Execuções de Presidente Prudente. A ação teria sido comandada pelo próprio Marcola, de acordo com a polícia. Por esse crime, ele foi condenado a mais 29 anos de prisão. Pouco antes disso, porém, a facção tinha apresentado como uma das suas principais metas promover uma rebelião de forma a desmoralizar o governo e destruir o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, em que os detidos passam 23 horas confinados às celas, sem acesso a jornais, revistas, rádios ou televisão, por apresentarem alto risco à sociedade. Marcola, que em todos os interrogatórios negou participar ou ser líder do PCC, conhece bem esse regime. Somando todo o tempo que ele já passou na solitária, foram mais de 1.400 dias por 9 ocasiões, de forma intercalada. Marcola também teve a oportunidade de conhecer 20 cadeias e penitenciárias de 5 estados diferentes, sendo o estado de São Paulo o maior número delas. Antes de ser preso e considerado o chefe do PCC, Marcola já tinha 40 anos de prisão a cumprir. As condenações foram por roubos a carros, bancos e empresas de valores nos anos 1980 e 1990. A maior condenação de Camacho foi aplicada em março de 2013, quando ele foi responsabilizado pela chacina de 8 detentos, ocorrida em 2001 no Carandiru. Ao todo, Marcola foi condenado a 330 anos, 6 meses e 24 dias de prisão. Ou seja, até o momento, ele poderia ser solto somente em 21 de julho de 2276, quando ele já teria completado 308 anos de idade. Frente a uma condenação tão longa e logicamente impossível de ser cumprida, Marcola não titubeia em tentar uma nova fuga. Aliás, em sua ficha constam até hoje 3 fugas e 3 tentativas frustradas. Atualmente preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, Marcos Camacho também planejou uma fuga, sendo ajudado por um grupo de advogados e também, provavelmente, por sua esposa, com quem se casou em 2006. Cíntia Giglioli da Silva, que acabou adquirindo o sobrenome do marido. Cíntia, aliás, teria sido vítima de assalto em novembro de 2021, na via expressa de uma das marginais de São Paulo. Foram roubados sua carteira e seu celular, além de uma transferência por Pix de valor não revelado. Porém, segundo ela, todos os seus pertences foram devolvidos, inclusive o estorno do Pix. Assim que os criminosos descobriram seu sobrenome, imagina. A revelação desse suposto crime foi feita por ela mesma, a Marcola, no parlatório da penitenciária de Brasília, onde ele estava preso, no momento em que ela visitava o marido. A reação dele foi somente rir da situação e dizer que justamente na Marginal ele é bastante conhecido. A ocorrência ficou nacionalmente conhecida recentemente ao ser veiculada pela mídia. Após a transferência de Marcola para Porto Velho, em março deste ano, um novo plano de fuga começou a ser arquitetado. Na verdade, foram 3 planos descobertos pela Polícia Federal, que na primeira semana de agosto deflagrou uma operação para prender o grupo que planejava resgatar Marcola, além de outros líderes do PCC sob custódia nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho.
Segundo a polícia, no meio das conversas no parlatório, os presos utilizavam códigos e nomes falsos para se referirem à ação e às pessoas envolvidas. Para leigos, as conversas poderiam não apresentar qualquer sinal suspeito, mas, para a Polícia Federal, é nelas que se encontram os códigos usados para a pretensa fuga. A palavra família, por exemplo, se referia ao grupo criminoso. Ela foi utilizada pela advogada Cássia Assis, enquanto conversava com um dos líderes, Edmar dos Santos. Um tal Doutor Armando, que seria advogado, também é citado em duas conversas. Ele teria direcionado os pedidos de soltura ao STJ e ao STF. Porém, a Polícia Federal descobriu que esse advogado não existe, e muito menos qualquer pedido direcionado aos tribunais mencionados. O que foi concluído pela polícia foi que STF era o codinome do primeiro plano de fuga e que incluía uma invasão à penitenciária de Brasília a fim de causar uma mega rebelião e, assim, resgatar os líderes, incluindo Marcola. Enquanto ocorria a rebelião, ações espalhadas por cidades do interior do Brasil encarregariam de chamar a atenção das autoridades, já que incluía diversos assaltos simultâneos a bancos. STJ foi o codinome dado ao segundo plano, no qual envolvia o sequestro de autoridades do sistema penitenciário, inclusive suas respectivas famílias. Em documentos encontrados em posse da advogada Cássia Assis, descobriu-se também um outro codinome, Ciro, que é relacionado a Marcola. Uma das anotações dizia que, se Ciro não sair, os sequestrados deveriam ser eliminados. O terceiro plano, sob o codinome Suicida, envolveria uma rebelião iniciada pelo próprio Marcola, já na penitenciária de Porto Velho, que teria como estopim render um ou mais servidores públicos. Todos os códigos e nomes usados foram compreendidos pela Polícia Federal, desde o momento que solicitaram a quebra de sigilo telefônico da advogada Cássia Alves. Além dela, outras advogadas também foram indiciadas no processo. Patrícia Salles, escolhida pelo grupo para ter contato com outro detento, Esdras Júnior, além de terem constatado que no celular da advogada havia gravações em vídeo do lado externo da penitenciária de Brasília, inclusive imagens feitas por drones. Simone Alonso, que se diz casada com Cláudio Barbará, foi também apontada como uma das mensageiras do crime. E Juliana Mirandola, que assim como Simone, já foi presa justamente por levar e trazer mensagens do grupo criminoso. Em uma das conversas de Marcola com outro detento, ele diz: "O Brasil inteiro sabe, até um detento lá da comarca do Ceará, sabe que o meu objetivo é ir embora da cadeia." Isso quer dizer que enquanto estiver respirando e se movendo, Marcola não irá desistir. Mesmo assim, em face aos insucessos, ele disse à mulher que já se encontra neurótico, o que pode ser ainda mais perigoso, já que ele pode ir para o tudo ou nada. Quanto às advogadas mencionadas, elas foram presas no início de agosto de 2022, pela operação deflagrada pela Polícia Federal. Já a casa da esposa de Marcola, Cíntia, foi alvo de busca e apreensão, mas o resultado não foi revelado. Por enquanto, ponto para a polícia que, a partir do seu sistema de inteligência, conseguiu colocar um balde de água fria nos planos de Marcola e frustrar mais uma vez sua possível fuga. E aí, será que Marcola continuará preso pelo resto de sua vida? Deixe sua opinião aí nos comentários. E não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, hein? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!